Noite a todas, sejam muito bem-vindas à nossa live com o título Reconstruindo Sua História e Quebrando Ciclos Tóxicos de Repetição, de idas e vindas, né? De namoros. Eu vou esperar a Karina. Muito bem, ela chegou. Boa noite, Ká. Boa noite, Cris. Espero. Boa noite! Ah, conseguimos! Que bom, que bom, que bom, que bom! E aí, como você tá, cá? Agora vai, hein, Vi? Vai, agora vai, agora Eu tô vai. bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. E aí, preparada para mais uma live? Preparadíssima. Hoje o tema, ele é bem polêmico, né? Idas e vindas, né, desses relacionamentos. Como será? Como é visto pela psicologia? Como é visto pelas terapias integrativas, né? É interessante a gente falar sobre o nosso objetivo aqui, que o objetivo principal é oferecer suporte, insights, né, novos pensamentos sobre como superar esses ciclos de reconciliação e ruptura, né? Esses relacionamentos, como eu eu brinco, falo, né, que parece esses relacionamentos ioiô, vai e volta, vai e volta sem fim, e que traz infelicidade, né? Porque quando é sério, quando você tem um amor porto seguro, ele continua. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite, Lúcio, também. Olha só quanta gente chegando para nos assistir, né? A Letícia. Boa noite para vocês. Preparada? Vamos. Vamos lá? Então tá, vocês estão nos escutando normalmente? Também a conexão, tá tudo bem? Boa noite, Lúcio. Tá tudo bem? Qualquer coisa, por favor, nos avise, que acho que é importante, né? Que todos consigam escutar direitinho o que a gente tem para falar hoje, porque o assunto é muito interessante. Então, tá tudo ótimo. Então, vamos lá. Compreendendo esses ciclos repetitivos, né? Aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre como são esses ciclos repetitivos de reconciliação e ruptura, né? Destacando que eles criam também uma dinâmica muito prejudicial e instável nos relacionamentos afetivos e ele é extremamente corriqueiro nos relacionamentos abusivos. E quando vocês têm um relacionamento saudável, geralmente você fica. Você não vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é, Cá? Sim. É interessante também, né? A gente traz dados estatísticos aqui, que 50% das vítimas de abuso domésticos, em algum momento, retornam para os seus abusadores ou abusadoras. É interessante esse número, e se a gente ver, né, no contexto, quantas pessoas voltam para os seus abusadores. Isso é muito, muito, muito corriqueiro, principalmente quando a gente trata essas pessoas em terapia. Tem alguns pacientes que tiveram relacionamentos abusivos e que voltaram para os seus abusadores. E assim, para sair desse ciclo leva um tempo, leva
muita paciência, tanto do terapeuta quanto da própria pessoa, leva também um acolhimento, né? E é importante a gente sempre ter uma rede de apoio, uma rede de apoio de amizades, da família, é muito importante, porque senão vai e volta. Mas por que assim, né? As pessoas voltam com os seus abusadores? Porque tem a esperança que eles vão melhorar, a esperança que eles vão ter novos comportamentos e junto com a esperança, tá esperando do nada? Não, porque eles prometem, falam que sem a pessoa ele não consegue viver, que é muito difícil e que ele vai procurar ajuda profissional, mas infelizmente, na maioria dos casos, mais de 90% é só um motivo de ter a sua vítima, né? De ter a sua presa de volta. O que você vê, né? O que você vê em tudo isso, Cá? Então, é interessante e é muito preocupante, né? As pessoas às vezes procuram a gente no consultório, sabendo que a relação não está boa, que é realmente uma relação que pode ser considerada abusiva, a pessoa não está feliz, a pessoa é maltratada, de repente o parceiro levanta muito a voz para ela, exige coisas, tem muito ciúme, aquela coisa de posse mesmo. Ela se sente presa, ela se sente inibida, né, em relação a todas as suas ações, assim, não pode frequentar uma academia, não pode usar tal roupa, não pode fazer uma unha, um cabelo, tudo tem que pedir permissão. Então, assim, é uma relação que não está indo bem, né, para ela. E aí ela procura tentando ou resgatar uma relação que na verdade acho que nunca existiu. Então ela na verdade não quer terminar, ou ela realmente fala, olha, não está dando certo, eu gostaria de terminar com essa pessoa. Mas, às vezes a gente percebe uma dificuldade muito grande nesse desvencilhar. E aí que a gente fica atenta para perceber qual é a raiz, né? Por que que essa pessoa tem tanta dificuldade de se libertar de algo que não faz bem? Então, muitas vezes é um casamento, muitas vezes é um relacionamento que até acabou de começar e já é difícil, às vezes envolve filhos, e muitas vezes envolve crenças também. Crenças sobre si mesma, crenças sobre casamento, coisas que ela ouviu lá atrás e são, assim, valores para ela. Então, não posso me separar. Aqui a gente não está criticando nenhuma religião, tá, gente? Muito menos o formato da sua relação. A gente está tentando alertar, porque assim, puxa vida, a gente está aqui para ser feliz. E um relacionamento abusivo, isso Deus nunca vai querer, né, que a gente sofra dessa forma. Então, assim, às vezes a gente percebe que a gente está sofrendo e qual é o problema de se libertar de algo assim. Então, eu tenho, inclusive, pacientes que a gente fica assim, ó, é aquela frase, né? A cura, né? A primeira coisa para a gente se curar é o desejo da gente se curar. Então, muitas vezes a pessoa vem, mas na verdade ela não quer terminar um relacionamento assim. Então, a gente precisa, cada caso é um caso realmente. Então, a gente precisa entender quais as necessidades dela são atendidas com essa relação. Então, eu me sinto protegida, eu me sinto, não me sinto sozinha, pelo menos eu acho que eu tenho alguém. Então, a gente precisa ver o porquê que essa pessoa ainda está ligada. Eu tenho uma paciente que a gente já fez algumas sessões, ela vem, de repente ela deixa um tempinho de vir, dali a pouco ela vem de novo, e o desejo dela é compreender realmente por que que ela não consegue, sendo que, diga-se de passagem, o parceiro já foi embora, já está com outras pessoas e tal. Então, assim, não está mais com ela, mas ela não consegue, entre aspas, seguir a vida dela.
Então, por que isso? O que ela espera ainda? Ou o que ela acredita? Será que ela, de repente, tem uma crença em relação a si mesma, uma questão de autoestima? Eu acho que eu não consigo ninguém melhor para mim? Será que eu não mereço um relacionamento realmente saudável? O que é saudável? A pessoa gostar de você, a pessoa enxergar você, ver os seus valores, te validar, te elogiar. Então, poxa vida, uma pessoa que está te diminuindo, te desprezando, que conta para você, que está saindo com outras pessoas, que fala com todas as letras que já terminou, por que será que essa pessoa ainda tem dificuldade de compreender e aceitar? Então, a gente não tem como deixar de falar sobre a criança. Muitas vezes é a criança, não, eu não vou deixar isso barato, eu não me conformo que tem outra pessoa, às vezes é o ego, às vezes é vaidade. Então, por isso que a gente recomenda muito a terapia, porque nesses casos, e especialmente se você tem realmente um ciclo se repetindo, quer dizer o quê? Que provavelmente você ainda não entendeu o que está acontecendo, como é a dinâmica de uma relação para você, se isso estiver te fazendo mal. Então, a gente realmente recomenda procurar ajuda profissional para que você consiga, porque sim, é possível. Né? A gente depois vai citar alguns exemplos aí. Sim. É interessante que eu tenho vários relatos, né, assim, de pacientes e várias histórias para complementar, né, o que você falou. Muito interessante. Ah, como a gente sai de um relacionamento, né, de idas e vindas, reconciliação e rupturas, né, términos e às vezes, muitas vezes, você é surpreendida com um término, aí depois você volta, né? Porque ele fala que terminou, mas a culpa foi sua pelo término, né? Por tal comportamento X que fez esse impulsionar, mas aí ele pensou bem, então vamos voltar. O que que a gente faz para fortalecer, né? A gente se fortalecer e cada vez mais dizer não. Não quero voltar para a mesma situação. Eu mereço mais. Com certeza é o fortalecimento da autoestima. Nós já falamos, né, sobre autoestima em outros momentos aqui. É muito importante a gente fortalecer a nossa autoestima. A autoestima não é apenas o externo, não é só passar um batom vermelho, não é só passar um rímel, não é só isso, né? Não é só fazer uma aplicação de botox, não é só isso. A autoestima fala do quanto a gente se ama mesmo, se valoriza, quanto a gente percebe, quanto a gente se acolhe, o quanto a gente se coloca em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto, para terminar com esse vai e vem desse relacionamento interminável, é o fortalecimento da nossa autoestima, né? Então, é importante sempre manter aí uma postura de gratidão, entender o que você está agradecendo, o que é esse agradecimento pelo seu dia, estabelecer também metas pessoais. Muitas vezes, quando a pessoa está em um relacionamento abusivo, ela perde. Ela perde totalmente a sua individualidade. Quanto mais uma meta pessoal. Nem sabe o que é essa meta pessoal, né? E praticar a autocompaixão. O acolhimento é muito importante. O autoacolhimento é muito importante. A gente compreende, a gente entende todos o comportamento do outro e quando é conosco, o que a gente faz? Pega um chicote e fica se autoflagelando. Isso que acontece na maioria das vezes né, quando você está num relacionamento abusivo. Quase 100% das vezes, se a gente for falar
e números, né, estatísticos. A gente geralmente se culpa muito, se cobra muito e justifica muito as atitudes do parceiro. É tão fácil eu ser o advogado de defesa de outra pessoa. Que curioso isso. E por que será que a gente não consegue fazer isso com a gente? Então a gente vai sempre falar aqui sobre leveza, sobre tudo bem a gente se responsabilizar pelas nossas atitudes, a gente querer olhar para a gente assim um pouco de, assim, um olhar um pouco crítico para a gente se tornar, assim, um ser humano melhor. Mas, poxa vida, se você errou, é só consertar, né? Procura um jeito de fazer de outra forma, mas não ficar se cobrando, se culpando. E outra coisa, presta atenção, porque o relacionamento é feito de duas pessoas. Então, será que é sempre você a culpada de tudo? Porque a gente escuta muito isso num relacionamento tóxico. Então, olha, por sua causa que a gente está discutindo de novo. Olha, de novo, aí, tá vendo? Entende? Assim, é engraçado. Lembrei agora de uma fala, né, de uma pessoa quando a gente estava conversando e ele falou assim: eu não gosto de discutir. Eu nunca gostei de discutir, eu sempre falei baixo. E quando a minha mulher começava a levantar a voz, começava a ficar nervosa, eu saía de casa, eu ia para casa da minha mãe. Ou seja, deixou ela lavando sozinha, né? Deixou ela nervosa. Por que será, né? Pensa bem, por que será que ela se descontrolou? Então, olha, gente, desconfiem, cuidado com as pessoas muito calmas, muito centradas, e facilmente essas pessoas realmente colocam a culpa e o erro na gente. Olha, tá vendo como ela se descontrola fácil? Sim. Então, eu não me descontrolo, eu fico tão calma e tal. Então, cuidado, porque a gente tem uma tendência a achar que a gente tem algum problema, que é a gente que está ficando desequilibrada, e muitas vezes esse desequilíbrio está sendo causado pelo nosso parceiro. Quantas vezes a gente vê no consultório pessoas com crise de ansiedade, com depressão, desde quando começaram um relacionamento. Então, prestem atenção. Sim. Como vocês eram antes e como vocês estão agora. A vida melhorou? A pessoa veio para somar, para ser seu companheiro, para descobrir coisas novas, para te acompanhar nas coisas que você gosta? Ou não, você cede a todo momento para estar com ele, nos passeios com ele, nas coisas que ele gosta, mas quando é a sua vez, ah, não, aquele lugar é chato, ah, cinema é chato, ah, não sei o que é chato, é melhor você não ir, fica aqui comigo, ah, sai com as amigas. Então, cuidado, gente, a gente vai se transformando em outra pessoa se a gente bobear, a gente vai perdendo a nossa essência. Então, essa questão da autoestima é muito importante, que a gente esteja com o amor próprio em dia, autoestima em dia. Então, eu sei os meus valores, eu sei os meus limites, eu sei o que eu quero e o que eu não quero nessa relação. Então, saindo disso, eu não vou tolerar, porque eu tenho que enxergar o outro como ele é, não como o que eu gostaria que ele fosse. A gente faz muito isso, a gente fantasia muito, e isso sai muito caro para a gente lá na frente. Uhum. Sim. É interessante esse caso que você falou, né? Do homem super centrado. Pode ser a mulher também muito centrada, mas o que ele fala, qual realmente é o comportamento por detrás? Eu te abandono, porque eu não tenho capacidade suficiente para discutir sobre qualquer tipo de assunto. Então, eu abandono. É melhor para mim. Né? Fácil, Então, né? é Fácil. interessante a gente, sim, a gente perceber o que está por detrás dessa, né, esse comportamento tão exemplar, né, tão centrado. O que está né, por detrás deste comportamento? Hum, será que é é, tanto autocontrole assim? Ou a pessoa não consegue discutir porque não tem argumentos? Este é o ponto, né? E aí é mais fácil. Então eu abandono, deixo ela lá falando sozinha, depois eu volto
e ainda utilizo aquela frase tão linda que acho que a maioria das mulheres já ouviram. Nossa, você é muito louca, você está muito estressada, né? O que está acontecendo com você? Então, é interessante a gente perceber. A gente E é interessante perceber também. e se posicionar. Exatamente. Então, assim, imagina se esse cara tá num aplicativo de namoro, se você tá conhecendo um cara assim, e já escuta uma conversa dessa. Você vai querer aprofundar? Gente, só se tiver muito assim, né? Meu Deus, desesperado. Não, não fica desesperada para encontrar alguém, sabe? Porque de repente você acaba aceitando uma coisa dessa, você fecha os olhos para esses detalhes. E é nessas conversas que a gente fala: epa, se ele fazia isso com a esposa dele, será que ele não vai fazer igualzinho comigo? Então a gente Sim, precisa sim, usar isso a nosso favor. Opa, tô prestando atenção. E é aí que a gente vai conhecendo as pessoas. Então a gente não pode se iludir. A gente sim. precisa enxergar. Ah, mas ele tem muitas outras qualidades, mas você vai aceitar uma coisa dessa no meio de uma discussão? E outra, né? São dois adultos se relacionando, não são? Deveriam ser, né? Dois adultos. Então, uma conversa civilizada, num tom de voz aceitável. É o que eu falo, às vezes tem paciente cujo marido grita, levanta a voz, fala, olha, fala para ele, nesse tom a gente não vai continuar conversando. Quando você se acalmar, eu vou estar aqui. Então, por que que Sim, a gente aceita essas coisas? E é aí que a gente fez já uma live sobre a criança interior. Quem será que sim, gritava com você lá na infância? Será que você via o relacionamento dos seus pais e de repente você achou que era assim, que você devia ser tratada, que você devia ser submissa, de repente, ao seu parceiro? Então, o que que a gente aprendeu? E a gente sempre pode questionar. Ah, então você está dizendo que a minha infância vai ditar o meu relacionamento? Não necessariamente, por isso que existe terapia. Porque a gente detecta, opa, nossa, sabe que meu relacionamento está parecido com o relacionamento dos meus pais? Opa, como era? Como você gostaria que fosse? O que que a gente pode mudar? É possível, gente. Olha, a consciência faz milagres. Então, é possível. Por isso que a gente está aqui, para mostrar essa luz aí no fim do túnel. sim. Bem, começando já com os nossos causos. Eu tinha uma paciente, porque já vou pegar o link da criança interior. Eu tinha uma paciente que foi adotada pela avó dela, né? Os pais biológicos, a avó paterna dela. Então, os pais biológicos não aceitaram ela e entregaram para a avó paterna criar. E nisso, ela cresceu num ambiente super com amor, com muito carinho. Os tios, sabe, paparicava ela, mas parecia que sempre faltava, porque ela tem três irmãos, dois mais velhos e um mais novo, e parecia que sempre faltava algo, e esses três irmãos moravam junto com os pais biológicos. Os pais biológicos casados e ficaram casados a vida inteira. Aí o que que aconteceu? Primeiro o namorado dela, super apaixonada, né? Uma loucura de amor, de paixão, enfim. E aí o que que aconteceu? Ele voltava, ia, voltava. E voltava e ela sempre acreditava que nas idas dele a culpa era dela. E nas voltas é que ele realmente vai ver o amor que ela sente por ele, que tudo vai dar certo no final. Com a terapia, né? Comigo. O que a gente trabalhou? Primeiro, que ela não trabalhava no resgate, né? Então, ela não ia ser salvadora de ninguém, né? Assim, eu faço de verdade, eu até falo para os meus pacientes, você não trabalha no resgate, você não é salvadora de ninguém. Por quê?
para deixar algo mais leve e para que eles entendam. Sabe, eu uso muitas analogias, muitas figuras de linguagem. Eu deixo um ambiente leve porque é um assunto delicado, né? E aí a gente foi entendendo o porquê dessa ida e vinda, ida e vinda, sabe? Que essa instabilidade aí no relacionamento. E qual que era o foco principal? Era o abandono. Então ela se relacionava com uma pessoa porque ela tinha uma criança abandonada. A criança interior dela, a abandonada, gritava. E isso sustentava essa criança abandonada. Até que ela conseguiu colocar, mas demorou um pouquinho. Mas ela conseguiu colocar um ponto final nesse relacionamento. Ainda bem, né? Ainda bem. Foi muito bonito. E a gente trabalhou a criança interior dela. É o que a gente conhece, né? A gente acaba repetindo aquilo que a gente já viu, Sim, aquilo que já aconteceu com a gente. Mas a gente sim, sim, pode mudar essa história, né? sim, sim. Eu tenho outra paciente agora atual, ela também com o namorado, aos finais de semana, no sábado à tarde, eles brigavam. Ah, sai da minha casa, não sei o quê, por qualquer coisa. E muitas vezes por nada, né? Nada visivelmente. O que que acontecia? Ele saía à noite. E depois o que acontecia? Na segunda-feira ele queria voltar. E falava, não, nossa, eu estou arrependido, volta para mim, você é minha princesa, sem você eu não vivo. Eles voltavam. Só que isso ela estava muito desgastada, extremamente ansiosa, com início de depressão. E aí ela veio para mim, mas idas e vindas também. E aí a gente conseguiu, com muito custo também, que ela rompesse esse ciclo de repetição, de, de voltar, de ir e voltar, sabe? Uma coisa assim que é muito cansativo, é muito exaustivo, muito. Quem nunca, né? Foi, voltou, E cada um tem os né? seus motivos, né? Cada um tem os seus motivos. Então, Sim, medo de ficar sozinha, abandono, rejeição, crenças submissão, de não merecimento, autoestima baixa, modelos que a gente viu na infância. Meu Deus, é por isso que é importante a terapia, para a gente descobrir por quê e ter coragem de repente, ficar um tempo sozinha, né? Aquela coisa sim. é antes só do que mal acompanhada. Tem gente que acredita que tem que estar acompanhado o tempo todo, já viu? Né? Com certeza tem muita gente que mal largou de um relacionamento aí já tá com outro, não deu nem tempo de se curar. O que aconteceu no seu relacionamento anterior? E aí de repente fala: "Nossa, mas eu tô com uma pessoa tão parecida com o meu ex. Por que será?" Sim, sim. É identificar, então, a primeira parte que é extremamente importante. A gente identifica os padrões, para que ele não seja o padrão também no vai e volta, né? Igual o relacionamento, para que ele não se repita. É muito importante a gente identificar os padrões para que ele não se repita mais, para que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis. Muitas pessoas, quando iniciam o tratamento, né, iniciam a terapia, acreditam, poxa, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter um amor verdadeiro meu, porque eu nunca vivenciei, eu sempre aconteceu isso comigo, né? Mas quando você vai fortalecendo sua autoestima, fazendo exercícios, né, trabalhando sua autoestima, você vai ver que os padrões vão mudando e muda para um padrão mais saudável.
com pessoas mais assertivas. Como eu sempre falo, atrair pessoas, a gente atrai de qualquer tipo. Então, a gente vai atrair pessoas bacanas para nossa vida e pessoas não tão bacanas assim para nossa vida. Agora, escolher permanecer com essas pessoas, aí é uma opção nossa. Independe de quantas pessoas você vai ter que conhecer na sua vida, independe de quantos nãos você vai falar para as pessoas, independe também da sua tia falar, nossa, você não para com ninguém. Independe. O que está em jogo aqui é a sua felicidade. E o que importa aqui é a sua felicidade também. E o relacionamento afetivo é uma parte muito importante para a nossa felicidade. Muito importante. Assim como o relacionamento profissional, né, o relacionamento pessoal, o relacionamento afetivo tem uma grande porcentagem em relação à nossa felicidade. Isso aí é estudos das maiores universidades. Eu estou fazendo um curso sobre felicidade na faculdade de Yale, e lá está relacionamento afetivo como a busca da felicidade também, como parte importante para a felicidade humana. Então, não desistam e não aceitem qualquer pessoa só porque está demorando para achar alguém para você, alguém que tenha mais a ver com você, né? Não existe o certo e errado. Mas que a Sim, gente sabe quando não é aquela pessoa, a gente sabe, a gente sente, a gente percebe. E aí a gente pode sim contar com a ajuda dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque às vezes eles já enxergaram antes da gente. E aí, como sim, envolve sentimentos, a gente fica meio confuso e pensa que vai melhorar, que a pessoa vai mudar. Então, muitas vezes a gente precisa sim procurar terapia. Mas a questão da fantasia, eu acho que realmente é uma coisa que pega muito. Então, enxergar sempre a pessoa como ela é, não justificar, né? Não ficar justificando as atitudes, como por exemplo essa sua paciente, né, Vi? Meu Deus, como assim? Então a semana toda tá ali, no fim de semana briga. Eu já passei por uma coisa muito parecida também, e eu também justificava, mas é que, né, tem isso, tem aquilo. Mas ele veio, né? Terça, ele veio, né? Que no sábado ele tem um compromisso. Então, assim, cuidado, cuidado. Você está colocando essa pessoa em primeiro lugar na sua vida, mas ela está te colocando em qual lugar na vida dela? Está te mostrando que realmente você está em último plano aí e você está aceitando. Então, o importante não é o que a pessoa está fazendo com você. Mas ele é isso, ele é aquilo. Não, o que você está aceitando e por que você está aceitando isso. Então, a terapia te ajuda a sim. descobrir isso. Você não precisa ficar num relacionamento refém de um relacionamento ruim só porque você acha que é assim mesmo. Se você sentir que você não está feliz, sentir que realmente essa pessoa não está te colocando no lugar que você gostaria na vida dela ou dele, acende a luzinha vermelha, procura ajuda, né? Tá infeliz? Procura ajuda. Não aceita ser infeliz, não. Tem tanta gente no mundo, né? Sim. Muito importante essa ajuda de profissionais, a ajuda da rede de apoio também é muito importante. E se você for uma rede de apoio, não julgue, não julgue, né? A gente já falou principalmente dos narcisistas. Essas pessoas são extremamente sedutoras, fofinhas, né? Para quem está fora de casa, mas para quem está dentro de casa, são extremamente cruéis. Então, é importante você ser realmente a rede de apoio, escutar, ter empatia, escutar sem julgamento, né? Não você colocar o sapato do outro, porque possivelmente não vai te caber, né? Por exemplo, eu calço 39, e você, Karina? Que número que você calça?
34. 33. Ah, 34. Então, o meu não vai caber. Eu não vou conseguir colocar o sapato da Karina. Né? Então, é muito importante a gente ter empatia. Empatia é escutar sem julgamento. Não calçar. 34 não vai caber nunca. Coisa que o No meu pé. narcisista não tem, né? Empatia. Empatia. Não Não tem. tem. Então não Não se tem. iluda. Eles Oh, podem fingir que tem, mas eles não têm. não tem. Boa noite, Má. Espero que você esteja bem. Olha, se tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, nos fale. Vamos lá. Então, exemplos a gente já passou, né, Cá? Exemplos de pessoas. Eu também tenho um exemplo particular. Meu primeiro namorado, eu estudava na mesma faculdade que ele, só que em cursos diferentes, me deixava também, muitas vezes, no vácuo. Então, ia, voltava, ai, não sei muito bem se eu gosto de você, não sei muito bem se é isso que eu quero, estou confuso. E eu fazendo psicologia, o que eu pensava? Trabalho no resgate. Não vou resgatar isso, vou ajudar ele a compreender o que é o amor, né? Por isso que eu faço essa analogia do resgate. Gente, nós não trabalhamos no resgate. Só quem for bombeiro, mas mesmo assim, em relação ao amor, não está sendo pago, né? Então, esqueça a sua profissão. E aí eu vou resgatar esse homem, ele vai entender que realmente eu sou o amor da vida dele. Olha só, a minha prepotência, o meu ego lá em cima, né? Psicologia, enfim, meu ego lá em cima e achando que ia ajudar, salvar o mundo, né? E adolescente, porque eu tinha 19 anos, adolescente ainda, achava que eu sabia de muitas coisas na vida, mas não estava no começo ainda, né, da minha jornada. E até a Marcela que está nos assistindo, ela era meu meu ouvido, meu colo, a Karina também por cartas, a Marcela na escada de incêndio da faculdade. E assim, mesmo que elas me alertassem, eu não escutava. Só consegui realmente parar com esse ciclo quando eu fui no especialista para me ajudar, porque já estava me fazendo muito mal mesmo. E aí terminou. Eu consegui dar um basta. Olha lá, Marcela, e como? Quanta história vivemos lá. É. Oh, escada de... oh, escada de incêndio. Era uma apoiando a outra. Por isso que a nossa rede de apoio é fundamental. Fundamental, até mesmo para falar, olha, minha filha, vai para a terapia que não está dando certo. A gente não está conseguindo te ajudar, né? Cabeçuda, vai para a terapia. É muito importante, assim. E ela me escutava, né? Ela tinha empatia A e escada me do mal. escutava. Ainda bem que a escola não fala. Ela É fala, verdade, ainda bem que a escola... se ela fala quantas histórias, quantas coisas. Ai, ai. É, quantos choros, né? Quantos sorrisos também. Quantas histórias. É isso, gente. Então, por isso que eu falei, muitas vezes a gente tem um relacionamento, às vezes a gente vai e volta, mas quem é verdadeiro fica. Hoje eu sou casada, né? Faz 15 anos já que eu tenho casamento. Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou esperando. Ele nunca me deixou para falar, eu vou pensar um pouquinho, não sei se eu quero, se eu não quero. Ele nunca me deixou. Ele nunca soltou a minha mão.
E isso é muito importante, realmente. Foi muito importante para mim, para saber que existiam relacionamentos saudáveis e estar aqui hoje para ajudar tantas pessoas como eu ajudo. E recebo feedbacks por essas ajudas. É muito importante. Tá vendo? É possível ressignificar. Então, mesmo se você estiver sozinho, é possível ser feliz, é possível trabalhar esse autoconhecimento, é possível trabalhar, aumentar, melhorar o amor próprio, a autoestima. E aí, quando você conhecer alguém, você vai com calma, né, analisando se essa pessoa realmente te atende, né? Porque nós temos necessidades afetivas. Então, essa pessoa te dá atenção, ela é recíproca com você. Então, da mesma forma que havia, eu também tive um relacionamento bem tóxico mesmo. Essa questão do narcisista é uma questão muito pesada e a gente precisa falar. Realmente, essa questão, essa coisa do resgate, a gente tenta ajudar a pessoa e mal sabe, né? Mal sabe onde a gente está caindo, que quem ia precisar de ajuda era eu. Então, por quê? Porque tem gente que dissimula, tem gente que finge ser o que não é, tem gente que é maldoso, tem gente que é mau caráter. Então, assim, a gente pode ter as melhores intenções, a gente pode saber o que a gente quer. Aí o outro vai e fala que quer a mesma coisa. Aí você cai, você se apaixona e de repente você começa a perceber que essa pessoa não tá nessa mesma sintonia que você. E aí o que você faz? Você já tá gostando dessa pessoa, só que ela começa a te maltratar, ela começa a te desprezar, te diminuir, tira sarro de você, te deixar confusa, né? Então, assim, prejudicar o seu sono. Muitas vezes, se a gente permitir até a nossa profissão, né? O nosso trabalho é prejudicado porque é um desgaste emocional muito grande. Então, começou a afetar a sua saúde emocional, sua saúde física, tá perdendo o sono, tá ficando confuso, não tá leve, procure ajuda. Eu precisei, e eu não tenho vergonha de dizer que graças a Deus eu tô aqui. E eu podia estar, nossa, né, precisando de remédio de novo para ansiedade. Graças a Deus já faz um tempo que eu não tomo, mas eu precisei de terapia e eu consegui. Então, se você está passando por algo parecido, não é vergonha, não se sinta fraca, não se sinta eu sou a única pessoa que passa por isso, porque não é. Mesmo nós, terapeutas, psicólogos, todos passamos por coisas assim. Então, ninguém está livre disso, não. Né? Então, procura ajuda. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Sim, sim. E sempre pensa, eu não trabalho na brigada de incêndio, não trabalho no resgate, não trabalho nos bombeiros, sabe? E, e, e sempre pense também como está a sua saúde mental, como você está. Você está tendo mais ansiedade do que amor? Quando a gente ama, a gente libera o quê? Ocitocina, que é o hormônio do amor. E quando a gente ama, mas não é correspondido, o que acontece? Vem ansiedade, vem depressão, né? Vem os desentendimentos, vem uma culpa muito grande. A terapia ajuda a priorizar e aprender a cuidar primeiro da gente. É verdade. Tem uma analogia muito legal também, que é quando a gente viaja de avião, né? Quando a aeromoça está falando as instruções, o que ela fala? Primeiro coloca o oxigênio em você, para depois ajudar as pessoas. Então a gente precisa se priorizar, isso não é egoísmo. A gente precisa entender quem somos, a gente precisa ter autoconhecimento, até para saber quais são os nossos limites. E não permitir que idas e vindas aconteçam conosco. E não se A gente iludam, né? precisa. Não vai mudar. Não vai mudar.
Não, não vai, não vai, não vai. Por mais amor que você tenha, a pessoa não vai mudar. Então, esse amor que você tem pelo outro tem que ser transferido para você, né? A gente tem que se amar também. Não é só amar o próximo. A gente precisa também se amar. Primeiro, para a gente conseguir amar o próximo. É isso aí. É isso aí. Né? Enxergar a realidade, se colocar em primeiro lugar, colocar os seus limites, conversar. Se você vê que a pessoa realmente não aceita, faz diferente, uma hora ela faz, mas dali a pouco ela repete o mesmo comportamento. Por exemplo, essa questão aí do sábado, saidinhas aí sem você, quer fazer os programas sem você, não tem certeza do que quer. Então, assim, sabe essa história? Não estou pronto ainda para um relacionamento. Então, não está pronto para um relacionamento com você. Perceba, porque de repente você vai ver e ele já está pronto e em outro relacionamento, inclusive. Então, a gente precisa parar de ser tonta. Vamos falar a verdade? É verdade. Né? Então, percebam, gente, percebam. E se achar que é loucura, se achar que está sendo muito intolerante e tal, conversa com pessoas que você gosta, com seus amigos, com familiares e com terapeuta. Assim você não Sim, vai prolongando essa situação por muito tempo, porque a gente sofre, né, gente? Ah, eu sofri muito, a Vi também. Então, assim, não é fácil, não. Não é fácil. E não tem porquê sim. estender uma coisa que a gente vê que não vai dar certo. A gente só precisa, muitas vezes, de ajuda para saber como sair, para ter um plano B, de repente, realmente construir essa rede de apoio. Às vezes a coisa é mais complicada porque tem filhos envolvidos, mas a gente não precisa ficar refém de um relacionamento desse. Sim. É interessante também, eu atendo uma moça, ela é portuguesa, residente de Portugal, né? Porque eu podia ser portuguesa morando aqui. Para vocês verem que isso é praticamente universal, né? Independente de país, independente de classe social, independente de profissão, tá? Todo mundo está vulnerável a ter relacionamentos abusivos, a relacionamentos tóxicos. Então, essa moça que eu atendo, ela, um relacionamento, um mês, já colocou dentro de casa. Falei, toma cuidado, presta atenção. Será que não é muito cedo? Aí o que aconteceu? Muitos desentendimentos, né? Não por ser um mês, ou 2 meses, ou 3 meses morarem juntos, porque cada um sabe de si. Entretanto, esse rapaz tinha alguns comportamentos que já acendia a minha bandeira vermelha. Por isso que eu falava. Tem alguns relacionamentos que eu não falo nada, que tá tudo bem mesmo. Mas esse moço tinha alguns comportamentos bem, bem característicos de um narcisista. E aí eu falava, toma cuidado, enfim, ficaram durante acho que uns 2 meses. Aí depois de 2 meses ele viajou com o pessoal, com uma roda de amigos para a Suíça. Depois, lá na viagem, ele não se comunicava com ela, então ela não sabia o que estava acontecendo. Depois voltou. Quando ele voltou, ela falou: não, não dá mais. A gente está discutindo muito, tal, tal, tal. Vai para sua casa, eu fico na minha casa. Aí ficou nessa questão. Ia para casa, voltava, ia para casa dele, voltava, ia para casa dele, voltava. Até que ela falou: não, não quero mais mesmo. E sempre assim, não quero mais mesmo, não volto mais. Voltou. Voltou. Aí quando voltou, ele falou assim: olha, faz um mês que eu estou saindo com outra pessoa, junto com você. Sabe? E assim, o interessante é que ela
agora parece que deu um ponto final ainda, a gente, né, ainda está no desenrolar dessa história, mas parece que deu um ponto final nessa história e ela percebeu, realmente, você quis me alertar, mas eu estava tão envolvida, que eu não conseguia perceber. Então, se você é rede de apoio, você vai ter que ter muita paciência, muita paciência, Não julgar, muita né? paciência Não para julgar. não, não julgar e apoiar mesmo. Muita paciência, porque essas pessoas precisam demais do cuidado e do olhar, de um olhar mais acolhedor, mais amável, é necessário. Bem, terminamos mais uma live. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema comum, né? Mas não é normal. É comum as pessoas passarem por isso, mas não é normal. E quando a gente não normaliza essas idas e vindas, a gente consegue transformar. Quando a gente normaliza essa situação, esse comportamento, a gente não consegue transformar, porque é normal. É comum, sim, muitas pessoas passam por isso, principalmente em relacionamentos tóxicos, mas não é normal. Quando é um relacionamento saudável, você tem a quem segurar a mão, e essa mão não vai te soltar. Agora, quando você está num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, você já não tem a certeza dessa mão, de encontrar essa mão, de saber que, que vai encontrar, né, um apego seguro, que vai encontrar um aconchego em si. Então, prestem atenção nos seus relacionamentos, veja o que realmente vale a pena e sempre tenha em mente, eu não trabalho no resgate. Se a pessoa precisa melhorar, ela que vai buscar ajuda. É Se isso aí. você for psicóloga, terapeuta, enfim, Amor se ele não está próprio, né? pagando, né, honorários, não não faça esse papel, porque ele não é seu, né? Você ocupa um outro papel na vida da pessoa, não o papel de aceitar o que vier, de sofrimento, de ansiedade. Todo mundo merece um relacionamento saudável. E se não encontrar ninguém também, fica bem sozinho. Trabalhe seu amor próprio, autoconhecimento, vai fazer coisas que você gosta, seja feliz do seu jeito. Tá tudo certo. Todo mundo é um ser completo, né? Essa coisa da metade da laranja aí, questionável. Então esteja bem sozinha ou acompanhada, mas fica bem. E se não estiver bem, procure ajuda. Se vocês também precisarem da gente, a gente está aqui. Pode mandar mensagem, a gente sempre vai responder. E se precisar de alguma dica em relação à autoestima, amor próprio, dicas de leitura, de qualquer coisa que você precisar, a gente está aqui para isso, para mostrar para você que é possível ser feliz. E é possível, sim, se libertar de um relacionamento que faz bem e é possível ser Sim, feliz sozinho também. Então fica bem. sim. Quando a gente começou a trabalhar esse tema, eu lembrei muito daquela série que nós já falamos aqui, da série Made, né? Que ela vai e volta, até conseguir recuperar realmente a autoestima dela. Para recuperar a autoestima dela, o que ela fez? Ela foi lá no passado e percebeu o que ela gostava de fazer. E ela gostava muito de escrever. E ela tinha muita, né, capacidade de escrita que foi se perdendo ao longo do relacionamento. Então ela resgatou aquela vontade de escrever e transformar a vida dela.
Então, recupere o que você gosta. Se você gosta de dançar, dance. Se você gosta de escrever, escreva. Se você gosta, sei lá, de contar piada, comece a contar piada. Sabe? Faça o que você gosta, que faça sentido para você. Com certeza você vai ver a transformação acontecer. É isso, né? Nosso recado final. Um beijão, Cá. Muito obrigada por mais uma quinta-feira, esse bate-papo entre amigas. Amo você. Muito obrigada também, né, Isabel, a Mara, a Marcela, o Lúcio e todo mundo que, não vou falar todo mundo, a Larissa, todo mundo que esteve aqui conosco. Foi muito importante. É isso. Um beijão, viu? E Beijo. até a próxima quinta-feira. Até. Um beijo. Até mais. Beijo.